Olá, olá, Roger Bife aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Hoje, na parte 3 da aula 28, nós seguimos fazendo o nosso projeto de engenharia reversa. Hoje, o nosso objeto de estudo vai ser esse card aqui, como a gente está fazendo, né, a página do LinkedIn de perfil. Mas, nesse vídeo aqui, na primeira aula da engenharia reversa, na aula 28, parte 1, o perfil Fazendo o Jogo perguntou sobre os atributos de instance swap e como mudar os ícones e também as variáveis para mudar o texto. Eu falei muito rápido, né? Então eu vou aprofundar mais nessa aula aqui também. A Gabriele Kammer também falou sobre isso, sobre a variável de texto. Tá? Então eu vou estar aprofundando nisso agora. E para isso, vamos aqui para o nosso Figma. Então, hoje nós vamos seguir. Nós já criamos aqui, né, nosso card profile, nós criamos a nossa header, né, então nós temos a nossa header aqui e o nosso card profile completinho. Agora o próximo card é esse daqui, é esse card aqui de análise. Para isso, esse card aqui não é um card que a gente pode aproveitar muito para estar colocando esse conteúdo dentro. Por quê? Porque ele tem uma estrutura diferente, ele tem aqui o nosso banner, tem a foto, né, mas uma boa prática em design systems, em sistemas de design escaláveis e avançados, é criar componentes que possam ser reaproveitados da melhor forma possível. Então, para isso, a gente vai criar um card com slot nessa aula. Mas, primeiramente, aqui eu vou começar criando o conteúdo, né, aqui, e depois eu vou criar esse card. Lembrando que também eu tenho esse card aqui que é parecido, esse outro card aqui embaixo também. Então, no momento que a gente fizer uma estrutura, a gente pode multiplicar ela. Primeiro, eu vou tentar achar essas tipografias aqui. Uma forma mais fácil é eu pegar aqui as tipografias que eu já tenho. Eu criei tipografias já definidas. Eu vou pegar aqui melhor. Tá aqui minhas tipografias. Vou pegar elas e vou colocar aqui sobre o meu card. Uma forma mais fácil de fazer. Eu vou colocar elas numa cor que eu possa enxergar bem. Tá black aqui. Então, esse texto aqui da análise. Aqui, a análise. Ó, é menor que esse aqui. Semi-bold não é, regular não é, também não é, o mais perto que eu tenho é esse daqui, mas ele é ainda um pouco menor. Vou fazer um ajuste, diminuir um pouco ele. Para isso eu vou fazer uma nova variação aqui então. Vou quebrar esse componente aqui, vamos criar um novo componente aqui de texto. Vou puxar esse texto para fora, até para vocês entenderem como é que funciona essa questão aqui da tipografia, poder ser acessada e editável. Eu vou com a tecla K aqui, que é a tecla de resize, né? Pode ir por aqui, ou pelo menu aqui, Scale, no Figma. Já mostrei em aulas anteriores. Então, com essa tecla de resize, eu consigo achar o tamanho correto aqui da tipografia. Ficou 23,76. Eu não vou botar quebrado, vou botar 24 para arredondar. Então agora a gente tem aqui uma tipografia 24. As tipografias que a gente tem é 18, 16, 16, 18, que é o 16 que é o semi-bold, o 16 regular e um 28. Então isso aqui seria abaixo do 28. Então criei aqui a minha tipografia. Eu vou salvar ela, clicar aqui nos 4 pontinhos da tipografia, clicar aqui em Create Style. Nesse projeto, só para mostrar, eu estou criando textos, né, como estilos. Eu poderia estar criando eles com variables também. Vou mostrar em outra aula, é mais avançada. Então aqui eu vou criar novo style e aqui o nome vai ser um H2. Detalhe, tá? Não é escrito em pedra. Agora eu estou colocando um tamanho 24 para H2. Eu tenho o meu H1 como 28. Daqui a pouco surgiu um tamanho 26, uma necessidade. Eu altero ali um nome, coloco o 26 para H2 e o que era o 24 para H3, ok? É uma forma boa de se trabalhar, à medida que você vai criando o design, vai já criando os tamanhos tipográficos. Por quê? Porque se você cria todas as variações possíveis, pode ser que infla demais e vai ter um momento que não vai funcionar bem. Aqui, o que eu estou fazendo? Para vocês entenderem melhor, com mais calma agora. Eu criei um componente de tipografia para cada um. O que é esse componente? Aqui na minha esquerda, vocês conseguem ver, ó, que eu tenho um componente
componente e dentro eu tenho o texto. O Figma ele não vai criar componentizar o texto direto, ele vai fazer um pacote, um wrap, né? Então quando eu dou componentizo um texto, nada mais é do que um auto layout que tem um texto dentro. Mas o que eu mostrei na última aula, que a gente precisa, para a gente poder editar esse texto aqui sem precisar ficar clicando aqui, clica de novo e eu clico no componente, aí eu tenho que clicar de novo para selecionar o texto, aí clico de novo 2 vezes para poder editar o texto. Sem precisar fazer isso, eu pego e crio uma propriedade de texto que eu posso acessar pelo componente. Então, esse texto aqui interno, eu acesso externo pelo componente. Então, eu posso vir aqui na parte direita, eu vou dar meu zoom aqui especial, eu venho aqui e edito para Roger. E aqui o texto, ele magicamente já é alterado, né? Então eu venho aqui, edito e o texto já é alterado, tá? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar como fazer isso. Vamos lá para o nosso texto que a gente está criando, o H2. Falar nisso, eu posso pegar esses textos aqui e alterar eles todos para o tamanho da fonte. Tipo, colocar H1 aqui, na realidade esse aqui já deveria estar, né? H1, mas também o conteúdo dele aqui mudar para H1, H2, H3. O meu problema maior é que se eu mudar aqui agora, e é um grande problema nos design systems, que a gente mexe em algo no componente e mexe em tudo. Ou seja, se eu vier aqui e mudar para H1, pode ser que em algum lugar aqui no meu design, onde eu esteja utilizando esse H1, ele vai mostrar agora H1. Mas parece que não. Deixa eu ver aqui, eu acho que esse daqui é o H1. Ó, H1. Ele manteve então o texto lá interno e não quebrou. Então eu vou fazer isso para os outros aqui também. Eu vou ter que clicar 2 vezes aqui porque eu não tenho esse recurso quando ele é um componente, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê que isso vai me ajudar mais do que colocar texto. Eu vou usar esse aqui como exemplo. Então, se eu quisesse mudar aqui, ó, selecionando esse componente, eu consigo mudar o tipo dele vindo aqui, nessa seleção aqui no drop-down do lado do nome do componente. Então, aqui eu tenho fonte button, aqui tem um preview, ó, do lado. Mas eu também posso vir aqui em assets, né, e colocar fonte, ó. E quando eu coloquei fonte, ele vai mostrar fonte P semi-bold, fonte P irregular. Esse preview aqui é o preview do que eu acabei de escrever. Eu posso colocar fonte nesse H1 também para mostrar, para que ele mostre ali quando eu pesquisar que é fonte. Ó, agora quando eu boto aqui fonte, ele vai aparecer o H1 também, tá? São formas de se organizar. Mas vamos ao que interessa, vamos criar aqui a nossa H2. Então, eu simplesmente coloquei um texto, já criei aqui o meu estilo tipográfico e criar o componente de tipografia é uma coisa, criar o estilo é outra, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu clicar em criar um componente, o que ele vai fazer? Ele criou o componente aqui, o Figma, mas nada mais é como se fosse um frame. Então, para ele se comportar melhor, a gente adiciona aqui do lado direito um auto layout, porque ele vai fazer o hug daí apertando esse texto. Só que, como eu falei, para a gente poder acessar esse texto numa variante dele, numa cópia desse componente, eu preciso criar essa propriedade aqui. Então, eu vou lá em propriedades e crio uma propriedade de texto, que eu vou chamar de texto, e aqui internamente eu vou chamar de H2. Na realidade, é fonte H2, que é o padrão que eu estou utilizando. Então, aqui, eu criei minha propriedade de texto, é fonte H2. Simplesmente, quando eu criar ela, não acontece nada. Eu só criei a propriedade. Se você olhar aqui do lado, ele vai dizer, não está usado neste componente. O que a gente vai fazer nesse caso? Nós precisamos achar qual o elemento que vai ser vinculado com essa propriedade. E o elemento é o texto. Então, agora, selecionando aqui do lado esquerdo, no layer, somente o conteúdo interno aqui, que é o texto, eu vou vir aqui agora no painel direito, aonde está o texto aqui, a análise, eu vou vir aqui e vou selecionar minha propriedade de texto. Nesse momento, meu componente aqui, ó, ele atualizou para o conteúdo que tem nessas variáveis, que é fonte underline H2. E aqui, que tinha aquele erro dizendo que não estava sendo utilizado, já sumiu. Então, esse agora é um componente de tipografia. Eu vou arrastar ele lá para cima, junto com meus outros componentes, né? Então, aqui, ó. E aqui, esse carinha também, eu vou atualizar para fonte H1. E esse daqui de baixo, eu vou colocar na cor, selecionando aqui, ó, Selection Colors. Ele vai mostrar todas as cores que tem esse elemento. Então, essa cor, ela está vinculada, se eu clicar aqui nessa mira, que ele vai mostrar que a cor, ela é referente à fonte, a parte interna aqui desse componente, e está no fio aqui. Então, sempre quando quiser pegar uma cor, selecionando um componente, as cores estão dentro dele em outros elementos, pode vir aqui por Selection Color. E aqui eu vou alterar para nosso
espaço branco. Perfeito. Então agora eu tenho fonte H2, fonte H1. Aqui eu vou pegar e copiar esse texto aqui, que é o padrão que eu já estou utilizando, vou chamar de fonte H2. Pronto, já temos nosso componente. Agora, vindo aqui em análise, né, eu vou pegar lá em assets e vou botar fonte, aí vou puxar minha fonte H2. Vou alterar aqui Selection Colors para Black. Agora, selecionando aqui o componente, eu vou colocar um nome análise por essa caixa de texto aqui que eu acabei de criar com essa variável. Acredito que tenha ficado mais pausado agora e dê para entender como é que é essa questão mirabolante aí do texto. Aqui nós temos outras opções, vamos ver aqui, para saber se é o mesmo tamanho de fonte, eu preciso vir aqui e escrever a mesma palavra, exibido apenas a você. Ok, então eu já tinha essa amostra aqui, perfeito, essa daqui é uma fonte, ela é uma P regular, ok? Eu acho que aquela ali é uma semi-bold, deixa eu ver aqui, parece, essa aqui eu acho que é grande demais, vamos ver, então vou escrever aqui, 624, visualizações do perfil, ó, não sei se não vai ficar muito, parece, só que ela parece um pouquinho mais grossa, vamos ver, ou é essa, ou é a semi-bold, então tem a button e tem a semi-bold, então a outra era melhor mesmo, essa daqui ela tá como button bold, talvez um peso menor, mas daí para não ficar criando muitas variações, eu vou deixar essa aqui mesmo, eu vou duplicar essa fonte aqui, isso aqui eu até vou deletar para não confundir, eu vou criar esse texto ali para ver, depois eu posso mudar as cores, então aqui eu vou criar agora esses textos todos e depois eu volto para cá. Aqui um ponto interessante, que quando eu criei eu preciso ajustar aqui a largura porque ele está quebrando, né? Ele está quebrando no DAS aqui, só que quando eu pego e diminuo esse texto, ele não está respeitando. Como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui o texto e faço um fill, aí ele vai quebrar, porque ele está se expandindo dentro do container aqui do auto layout. Daí eu ajusto aqui pro tamanho que eu quiser. A altura de letra aqui está diferente, ó. Ele está bem mais para baixo. Para isso eu teria que alterar a própria fonte. Então para poder aqui ajustar, deixar da mesma forma, eu teria que mudar a tipografia. Bom, aqui a gente já foi muito além na nossa aula. Eu vou continuar explicando na próxima aula. Na aula 28, parte 4, a gente vai continuar nesse mesmo card, ok? Então, obrigado por você estar acompanhando o curso que eu estou criando. Dá bastante trabalho. Comprei um microfone novo para entregar um material de maior qualidade. Tem muita coisa ainda que eu posso fazer, né? Tem a parte da navegação, eu quero terminar essa página, vai dar bastante trabalho. Eu tenho um projeto também de fazer um UI Kit para a comunidade, de explorar mais coisas, mas o dia, né, tem poucas horas, parece que 24 horas não dá conta. E meu pedestal também, meu microfone acabou quebrando, eu vou ter que resolver isso aí. Mas fico muito feliz que vocês estejam acompanhando o canal, que o conteúdo esteja ajudando vocês. E deixe comentários, interaja, compartilha com o vídeo, que daqui a pouquinho a gente vai entregando mais conteúdo, tá ok? Nos vemos na próxima, um grande abraço. Clicar aqui nessa mira